Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que Deus visava ao dar uma lei e um testemunho a Israel? Vamos procurar entender. Deus deu uma lei porque Israel pediu. Deus não queria dar a lei, Deus queria ser a lei. Deus queria estar com o povo presencialmente, mas o povo se apavorou, o povo de Israel lá no Sinai, e pediu que Moisés intercedesse junto a Deus para não ficar aparecendo mais. O povo de Israel não quis mais aquelas manifestações tremendas de Deus e pediu que Deus se afastasse, mas que desse uma lei. Isto é a base do fundamentalismo evangélico. O fundamentalismo evangélico, eu vou descrever aqui em poucas palavras, é uma doutrina, uma determinada interpretação da Bíblia. Eles aceitam só a Bíblia, segundo a interpretação deles, e nada mais de sobrenatural, de espírito, de milagres, profecia, nada disto. Somente a Bíblia e o que eles interpretam da Bíblia. Isto é fundamentalismo cristão. E há muitas denominações que são assim. O islamismo é um fundamentalismo. Eles têm uma máxima: só Alá é Deus. Para nós não é o inimigo. Só Alá é Deus e Maomé seu único profeta. Eles não admitem nenhum outro profeta. Ninguém mais apareceu através de quem Deus fale, o Alá deles fale. Só o Maomé. Tudo que tinha que ser dito já foi dito para o Maomé. Não há outro profeta. O Alá deles não fala mais nada, não se manifesta. Tem que seguir o que está escrito, porque o Alá mandou e o Maomé escreveu. Isto é fundamentalismo. Mas o meio evangélico também tem muitas denominações que são assim. No entanto, nós não entendemos dessa maneira. Deus é vivo, quer se relacionar conosco, nos deu um Espírito Santo e não uma lei morta. Deus não nos deu uma doutrina, uma interpretação doutrinária, denominacional, fixa, estática, morta. Deus nos deu um Espírito vivo que se manifesta através de dons espirituais, sobrenaturais, quer ter relacionamento conosco. É totalmente diferente do fundamentalismo. Entenda, para você poder compreender isso, nós não adotamos um fundamentalismo cristão evangélico, uma denominação com uma determinada interpretação, só a Bíblia e a interpretação que eles têm da Bíblia. Não e não. Nós cremos no Espírito Santo, que é dado a nós, está vivo e se manifesta. Entende a diferença? Israel não quis o Espírito de Deus, a presença de Deus, preferiu uma lei escrita. Deus deu. E Deus disse: vocês pediram uma lei escrita, na forma de mandamentos, eu vou dar. Além disso, eu vou dar também um testemunho. Histórias, registros de pessoas que andaram com Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Eu vou dar testemunhos, vidas que vão exemplificar o propósito de Deus em nós. Uma lei na forma de mandamentos, testemunhos, estatutos para ajudar você. Toda a organização do povo que eles deveriam fazer, festas e férias e sábados e rituais, orientações sobre como administrar as propriedades, lidar com escravos, relacionamentos familiares, tudo isso são estatutos que Deus deu para ajudar a cumprir os mandamentos de Deus. Os mandamentos não são frios e secos, eles
precisam ser vividos em espírito e não só na letra. E Deus deu também, para complementar essa lei, os juízos, que são as ameaças que Deus faz para aquele que não cumprir os mandamentos. Israel pediu, Deus deu. Agora, quando a pessoa anda na presença de Deus, isso é maravilhoso. Davi entendeu muita coisa do coração de Deus e do espírito da lei, não somente a letra da lei. Ele não ficou recitando a letra da lei. Existem pregadores que ficam recitando a letra da lei num determinado fundamentalismo, mas Deus quer que tenhamos um Deus vivo no espírito da lei. E o apóstolo Paulo diz que o espírito da lei se cumpre no amor. O fim da lei é Cristo. E o cumprimento da lei é o amor. Quando a gente consegue amar o próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo toda a lei. Estamos cumprindo o espírito da lei. Não estamos decorando a letra da lei. Nós estamos cumprindo o espírito da lei. Você entende? E Davi deixou discípulos. Um deles era o Asaf, que escreveu o Salmo 78. E eu vou ler um pouquinho dele. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Por que parábolas? Porque toda a palavra de Deus é uma parábola. Há pessoas que não vão entender nada, não vão sentir nada. Mas quem é de Deus vibra, se alegra com a palavra de Deus. Então isso é uma parábola. E o que nós ouvimos, o Asaf continua, o que nós aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Ou seja, isso é um compromisso. Tudo que recebemos de nossos pais, nós vamos passar para a próxima geração, para nossos filhos. Contaremos a outra geração dos netos os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Deus estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim, eu quero focalizar isto, o propósito de Deus, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde. Eu fico aqui nessa primeira parte do Salmo 78, o Senhor falando através do Asaf, discípulo de Davi, porque ele deu uma lei, para que o espírito da lei fosse entendido, as pessoas amassem a lei, teriam a ajuda dos testemunhos, dos estatutos e também tendo posse das ameaças, os juízos de Deus, eles tivessem a lei de Deus no seu coração e confiassem em Deus, passassem essa maneira de vida para seus filhos, para os filhos dos filhos, os netos, para que eles também passassem à geração seguinte. Eu quero focalizar isso. O discipulado era fundamental nos planos de Deus. Pais discipulando filhos. Você vê isso nas igrejas? Hoje, tendo conhecimento de tudo isto, a Bíblia é completada no seu cânon com o Novo Testamento, pais cristãos não ensinam seus filhos. Somente empurram seus filhos para a igreja, achando que isso é suficiente. Quando os filhos chegam à adolescência, à juventude, eles vão descobrir que não fizeram o que Deus manda e os filhos vão se desviar. A maioria dos filhos de crentes se desvia. É triste, porque os pais não
confiaram em Deus, não passaram para seus filhos esse padrão de vida, não discipularam seus filhos, muito menos os netos, e daí por diante os netos já não discipulam mais ninguém. É triste essa perda de sequência, de continuidade. O evangelho é para ser passado de uma geração para outra, mediante o discipulado, aquele ânimo, disposição, confiança em Deus, e passassem para outra geração. Quando nós passamos para os filhos e os nossos filhos têm seus filhos, nós chegamos à idade de sermos avós, nós não devemos parar, nós devemos assessorar nossos filhos no discipulado dos nossos netos. Nós não vamos discipular diretamente os netos, mas nós vamos assessorar os nossos filhos para discipularem os netos. Você entende isto? É fundamental. Mas hoje nós vemos a geração de avós na frente da televisão, acomodados, aposentados espiritualmente, crentes mornos, que tiveram tanta experiência com o Senhor e hoje se acomodaram. Filhos cresceram, eles não discipularam os filhos, muito menos se interessam em discipular os netos e vão para frente da televisão se acomodar. Geração obstinada e rebelde, é o que Deus chama aqui no versículo 8. E nós devemos aprender isso e fuja de crente velho acomodado na frente da televisão. Saia de perto dessa geração rebelde obstinada. O Espírito não é fiel a Deus. Estou aqui trazendo para você a mensagem do Salmo 78. Procure entender e acorde, meu irmão, acorde, minha irmã.